Então, falar com o nosso Deus. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos, te louvamos a Deus pela tua bondade e misericórdia. Estamos vivendo dias difíceis, de muitas provas, de muitas lutas e de muitos desafios, mas aqui estamos, ó Deus, firmados em ti, que é a nossa rocha, e entregamos esta classe aos teus cuidados, pedindo com que a tua graça, a tua bondade, a tua misericórdia, o teu Santo Espírito em tudo venha nos guiar. Entregamos esta classe, entregamos as vidas dos alunos aos teus cuidados. Entrego a minha vida, Senhor, nossas mentes e corações. Possa o teu Espírito Santo nos falar, nos ministrar com muita graça, poder, unção e propriedade. Muito obrigado. Recebe a nossa oração, perdoa os nossos pecados, ajuda os alunos que por A e B razões não poderão estar presentes, por questões de saúde, de trabalho, de família. Ajuda-os para que também possam estar sintonizados e bem harmônicos com a aula e as matérias que estamos ministrando. Muito obrigado, oramos e te agradecemos no maravilhoso e bendito nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Opa, tem duas pessoas ali esperando. Laila e Joel. Ok, deixa eu dar presença à irmã Laila e ao Joel, senão eles vão ficar tristes. Eu não dei a presença. Irmão Joel, perfeito. E a irmã Pai do Senhor Jesus a todos. Paz do Senhor, querido irmão Joel. Paz do Senhor, irmã Laila. Paz do Pode, Senhor a Senhor. todos. Meus irmãos, mais uma vez agradecemos a Deus, né, pela oportunidade que Ele nos concede estarmos aqui. Quero justificar o atraso. Infelizmente, vocês devem estar sabendo que a situação aqui na Flórida está muito complicada a nível migratório e cada dia uma surpresa. Não sei aí no seu estado, na sua cidade, mas cada dia está sendo uma surpresa. E alguns minutos atrás bateu aqui na minha porta uma família em peso, 6 pessoas, de um pastor conhecido nosso aqui na área que foi hoje preso pela imigração. E esse pastor, ele não é legal. Nem ele e nem os dois pastores que são os pastores principais da igreja. E este pastor, conhecido nosso já de alguma data, ele era de Massachusetts, veio para cá e é uma história um pouco longa. Mas a família veio pedir socorro. Como assim? Como praticamente ninguém da família é legal, a imigração exigiu um ministro, né, um pastor que esteja legal para que pudesse visitar e começar a se responsabilizar a título de assinaturas, para então encaminhar para um advogado. E eles pensaram na minha pessoa, nem me ligaram, chegaram aqui de malicuia. Então, diante dessa situação, eles estão aqui na sala da minha casa, minha esposa está dando atenção, estou muito angustiado. Ele foi preso hoje às 6h50 da tarde, no tráfico. Foi preso, foi levado, está detido num local aqui de imigração, não sei exatamente aonde, né? Minha esposa mais ou menos me disse mais ou menos que ela está muito ao par das informações, e eu me comprometi a sair no final desta aula para acudir a esta família, porque ninguém na família é legal e a única pessoa legal que eles pensaram, né, porque foi uma exigência da imigração, tem que ser um ministro, um pastor que esteja legal, e eu estou nessa condição. Então, hoje eu daria a segunda chamada da prova para os alunos que não puderam fazer a prova de síntese, mas diante dessa emergência, eu vou terminar a aula aqui meio batido e sair fora. Vocês estejam me ajudando em oração, porque está muito perigoso. Até mesmo quem está hoje legal, né, eu tenho visto de asilo por contingência, a imigração está prendendo, mas eu não vou recusar dar ajuda a esta família que está angustiadíssima, entende? E me ajuda em oração, porque eu vou ter que assinar, inclusive, uns papéis assumindo algum tipo de responsabilidade sobre esse pastor. Eu não vou negar isso, irmãos, porque é o mínimo que nós cristãos temos que fazer, né? Se ninguém da família está legal e eu estou, então o mínimo que eu posso fazer é dar esse apoio, visitar essa pessoa que está, esse pastor que está em prisão e dar as assinaturas necessárias a título de termo de responsabilidade. Por favor, irmãos, estejam. Minha esposa está um pouco angustiada, né? Você vai, será que você volta? Volto, fica tranquila que eu volto. Não vai ter essa, não, mas tem gente que eles estão segurando.
mas graças a Deus até aqui não sou melhor do que ninguém, não estou devendo nada a ninguém, graças a Deus não tenho nada pendente não com a justiça, com ninguém, irmãos. Então eu vou tranquilo, porque eu preciso fazer alguma coisa por alguém que está sofrendo, né? É uma família, né? Tem 6 pessoas aqui na minha casa que estão numa angústia tremenda. Eu acredito que se você estivesse no meu lugar, faria a mesma coisa. Talvez um pouco preocupado, será que eu volto? Mas eu tenho certeza que eu volto. Eu volto. Tá bom, irmãos? Então, me ajudem em oração e os alunos que teriam que fazer a segunda chamada, me perdoem por hoje. Entendeu? Inclusive, eu vou terminar no horário, 10 horas, cravado, para já sair daqui voado. Né? Eu estou a mais ou menos 1h10 dessa localidade. Está fora dos arredores de Orlando, né? É uma prisão de imigração, então eu vou estar visitando essa pessoa hoje. Vai ser provavelmente uma noite um pouquinho longa, mas Deus está conosco que a gente vai vencer e esta família vai vencer também no poderoso nome de Jesus. Muito bem, meus irmãos, hoje Boa estamos noite, aqui. Pai do Senhor. Pai do Senhor, irmã Gleice Cake, ou Gleice Kelly Paranhos. Muito bem. Com a grata satisfação, nós queremos aqui dar as boas-vindas a 4 novas alunas. Eu percebo que uma delas não está presente, já imaginava que não poderia estar, né? Ela mais ou menos me deixou antecipado, mais ou menos. Só um momentinho, estou recebendo aqui uma informação de emergência. Só um momentinho. Hoje, irmãos, hoje está uma bênção. Hoje está uma bênção. Uma bênção, uma bênção, uma bênção. Muito bem, graças a Deus. Já consegui resolver aqui. Eu estou falando com vocês, estou recebendo uma chuva de mensagens, de situações que estão saindo um pouquinho do nosso controle, mas graças a Deus estamos aí, vencendo no maravilhoso e poderoso nome de Jesus. Queremos aqui dar as boas-vindas a 3 novas alunas. Eram 4, né? Mas uma não está presente, ela já tinha mais ou menos me comentado que não poderia estar por hoje. Seria em ordem alfabética: nossa irmã Axa Júlia Amaral, nossa irmã Jocélia Estrela, Gisele Pacheco não pôde estar, eu acredito que entendo o problema dela, ela está na Califórnia, né? E o problema do fuso horário e o trabalho dela possivelmente não permitiriam, talvez hoje, que ela estivesse conosco. E a nossa irmã Patrícia Gonçalves. Então nós estamos aqui as duas, né? A irmã Axa, irmã Axa, se manifeste aqui para que o povo de Deus conheça essa simpatia viva, né? Está aí, nossa irmã Boa Axa, noite, gente. pai da mamãe, conhece os pais da irmã Axa, tivemos a alegria de conhecê-la ali no seminário de escatologia, né? Eu vejo os dois ali, né? Rostinho papai, Rostinho mamãe, da irmã Mísia e do irmão Samuel. Temos também a nossa irmã Jocélia Estrela. Ela não é Sou estrela de eu. Hollywood, mas ela brilha. Tá ali nossa irmã Jocélia. Manifeste aqui Ei, isso, pessoal, muito que bom estar aqui com nós vocês. nós dizemos para as nossas irmãs, irmã Jocélia e irmã Axa, que nós dizemos para elas. Sejam Todos bem-vindos bem-vindos Bem-vindo no em em nome nome do do Senhor nome nosso de Jesus. Senhor Jesus. Jesus. Gente, Amém. que desânimo! Ah, já sei, Amém. não jantaram. Vocês não jantaram. Está justificado o A desânimo. notícia, a notícia desanimou todo mundo. Olha, o negócio tá sério, não. Vamos fingir que vocês almoçaram, jantaram, estão com o estômago cheio, felizes da vida. Cada um ganhou 10 milhões de dólares na loteria. Vamos lá. Vamos agora começar tudo de novo. O que nós dizemos para as nossas irmãs Axa e Jocélia? Sejam Todos bem-vindos bem-vindos em em nome do nome Senhor de Jesus. Jesus. Vocês dizem bem, que Amém. coisa boa. Deus abençoe as nossas irmãs que estão dando alegria da sua presença, que a boa mão de Deus seja com vocês, sustentando-as, fortalecendo-as, mantendo-as firmes até o final, né? O importante não é só começar, é perseverar indo até o fim. Eu sei que é um desafio, né? Uma batalha. Quem já está estudando conosco há algum tempo, né? Como a irmã Gleice Kelly, a nossa Greenlight Charger. irmã Flávia, alguns de vocês que já estão conosco há algum tempo sabem que é
um desafio que exige sacrifício, exige dedicação, exige perseverança, mas não é impossível, né? E todos vamos chegar na linha de chegada, na reta final, com vitória em nome de Jesus. Está ali o nosso simpaticíssimo irmão André Santana. Não caiu de paraquedas, mas chegou. Graças a... Eu estava até achando estranho. Onde está o André? Se o André não está na tela, Sonho para tem um todos. negócio estranho, esquisito acontecendo. Mas quando eu pensei no nome dele, né? Olha como o irmão André é poderoso. Eu pensei, André, bum, ele apareceu na tela, né? Isso aí, só de pensar no nome do servo de Deus, né? O Eita negócio glória, hein? acontece, né? Porque está na unção. Os espíritos Meus irmãos, comunicam. vamos lá. É isso Meus aí. irmãos, volto a repetir, eu lamentavelmente, né, para quem não estava aqui, eu não terei condições hoje de dar a segunda chamada da prova de síntese do Novo Testamento, porque eu terei que atender uma emergência de um pastor amigo nosso que foi pego pela imigração hoje, perto das 7 horas da noite. A família dele está aqui na minha casa, 6 pessoas, e a imigração está pedindo a presença de um ministro, de um pastor, né, para visitá-lo e assinar papéis que implicam em termos de responsabilidade. Eles pensaram na minha pessoa. Eu, sinceramente, dizer não é complicado, né? Não, não me telefonaram, chegaram de paraquedas, literalmente. Pastor, nos ajude, nos ajude. Então, é o mínimo que eu posso fazer é dar essa assistência. Então, nossa aula vai terminar no relógio 10 horas, para que eu possa sair, né? Ainda vou viajar 1h15 na direção de Tampa. Eu não sabia que tinha, né, uma prisão de imigração nesse caminho daqui para Tampa, né? Pelo menos vou levar 1h15. Estejam orando por mim e também por esta família. E vocês que não fizeram ainda a segunda chamada, se preparem para a próxima aula. Terminou a aula, vou terminar um pouquinho mais cedo, e aí vocês que não fizeram a prova de síntese do novo, estarão fazendo. E eu não liberei ainda as notas porque também eu estive cuidando de uma situação de saúde de minha esposa que no meio do caminho se complicou um pouco. Mas aí eu já me comprometo já a liberar o mais rápido possível as notas das provas dos irmãos que fizeram na semana passada, ou antepassada. Vamos então à nossa nova matéria, soteriologia, a doutrina da salvação. Essa matéria vai chacoalhar com a sua cabeça, vai chacoalhar com o seu coração. Está entrando aqui o nosso irmão Kelson Pires. Quando o irmão Kelson puder estar visível, né? Na verdade, ele não é um novo aluno, mas devido às circunstâncias, ele voltou, né, a estar conosco e é um prazer grande cumprimentá-lo. Lá ali, irmão Kelson, mais bonito, só sua esposa para assim dizê-lo. Deus abençoe, uma alegria grande. Deus abençoe enormemente. Pô, Quantos de todos. vocês... Obrigado, irmão Kelson, de coração, pelo esforço em estar aqui conosco. Uma alegria enorme, irmão sabe disso, é sincero. Quantos de vocês já receberam a sua apostila? Quantos? Quantos? Alguns ainda não. Acredito que a maioria sim, a maioria. Quem ainda não recebeu, fique atento que essa semana vai estar chegando. Ô, maravilha! Olha lá, Ricardo levantou igual uma bandeira, forte. Tá? Quem não recebeu por alguma eventualidade, use o PDF, né? Por isso que o PDF que nós postamos no grupo é uma forma do. Perfeito, tá lá o Victor. Victor, vai chegar essa semana, fica tranquilo, porque o correio é discriminativo, né? Pode ser na tua área, o correio pode bater na porta do teu vizinho, mas não chega na tua porta. É um negócio bem louco mesmo. Já aconteceu lá em Hartford, né, com a nossa irmã Gleice e o irmão dela, né? Caiu, são vizinhos de porta a porta, né? Hoje ele não está conosco porque ele já fez essa matéria, então houve então, uma pequena alteração de situação, mas eu quero me referir que pode ser vizinho de porta a porta, mas eles não entregam, por incrível que pareça. Então eu não sei o critério exato que o correio americano às vezes toma na entrega das correspondências. Mas vamos lá. Você que já tem a apostila, você que tem o PDF, vai lá comigo na página 2, que você vai ver o conteúdo desta apostila. Pastor, é fininha, é pequenininha, mas a essência da apostila
Já ouviram falar que os melhores perfumes estão em pequenos frascos? É essa apostila. É um frasco pequenininho, mas tem um aroma, um conteúdo que 6 aulas, eu acredito que vai ficar apertadinho, gente. Nós vamos estudar durante 6 aulas, 6 semanas, e vai ficar apertado. Havendo a necessidade, esticamos para mais uma, mas nós estamos programando esta matéria durar exatamente 6 aulas. Vamos lá na página 2 e vamos ver o conteúdo. Temos uma pequena introdução. A natureza da salvação, não é? A salvação procede de Deus e não do homem. Somente Jesus pode salvar o homem. A salvação é obtida pela graça de Deus e não por obras humanas. A salvação abrange espírito, alma e o corpo do homem. A salvação tem alcance eterno. O descuido da salvação trará males terríveis. A salvação nos vem pela fé em Cristo. A Trindade divina coopera com o pecador na sua salvação. Vamos estudar sobre os elementos operantes na salvação. Interessantíssimo, né? Arrependimento, fé, conversão, justificação, regeneração, adoção, santificação. Eu não sabia, pastor, que tudo isso estava dentro do pacote da salvação. Tudo isso, e vamos estudar com riqueza de detalhes. Predestinação. Aí vem aquela perguntinha: a salvação pode ser perdida ou não? Salvo uma vez, salvo para sempre? Vamos aprender à luz da Bíblia. Mas peraí, mas por que tem um grupo aí de cristãos que ensinam nas redes sociais que salvação não pode ser perdida? Nós vamos provar na Bíblia que isso é um problema de interpretação bíblica e teológica que tem levado, infelizmente, a milhões de servos de Deus, dentre eles os presbiterianos, metodistas, luteranos e alguns batistas, a crerem, não é, que a salvação não pode de jeito nenhum ser perdida. Pode, e vamos provar isso dentro das Sagradas Escrituras e provar por que os calvinistas enxergam esta visão bíblica de maneira totalmente diferente. O capítulo 3 e 4, então, estão entrelaçados, né? É possível perder a salvação? A Escritura nos responde dizendo que sim, é possível. Então, nós vamos fazer um mergulho bem profundo nas Escrituras Sagradas e vocês vão chegar à conclusão que a salvação é um bem caríssimo que Deus nos tem dado. Passando para a página 3, introdução. Salvação é um termo abrangente, abarcando, envolvendo no seu escopo muitos aspectos. Por exemplo, há salvação no passado, no presente e em relação ao futuro, ou seja, salvação da penalidade, do poder e da presença do pecado. Há salvação do espírito na regeneração da alma, na santificação, e do corpo na glorificação. Incluídas nesses diversos aspectos, encontram-se as doutrinas que, no seu conjunto, constituem a doutrina da salvação. Então, o nome soteriologia vem de duas palavras gregas, está lá nos slides. Soterios ou sotérios, que quer dizer salvação, e logosologia, que quer dizer estudo ou tratado ou doutrina. O verbo salvar e o substantivo salvação, olha que interessante, aparecem mais de 150 vezes só no Novo Testamento, correspondendo mais de 100 vezes ao verbo, ora no ativo, ora no passivo. Para o Novo Testamento, não é interessante a ideia de salvação como fato histórico do resgate do perdido pecador cumprido em Jesus Cristo. Na realidade, o Novo Testamento não faz distinção entre a salvação espiritual da alma e a salvação corporal, mas encara a pessoa inteira, considerando que um homem carregado de pecado e levado pelas ondas da incredulidade corre perigo total. Uma vez tal pessoa convencida pelo Espírito Santo, não hesitará em invocar o socorro de Jesus Cristo para a salvação. Sobre este assunto de singular importância, trata esta lição, esta matéria.
Muito bem, eu quero fazer aqui algumas perguntinhas bastante básicas para nós introduzirmos esta matéria de uma importância tremenda para a nossa vida espiritual. O que levou você? Eu sei o que levou a mim, mas o que levou a você a crer em Jesus Cristo? Aconteceu alguma coisa lá atrás, em algum momento da sua vida, como também aconteceu na minha vida, que levou a cada um de vocês a crerem em Jesus Cristo? Quero ouvir três de vocês, abrindo o áudio e, se possível, me dando a resposta a esta pergunta. O que levou vocês a crerem em Jesus Cristo? Três voluntários, por Eu gentileza. foi, eu foi quando ele me curou de algo que os médicos falou que era incurável. Ou a senhora foi alvo de uma ação da cura divina, ou Uhum, seja, o sobrenatural agiu sobre a irmã Laila. A senhora sim. tinha uma enfermidade que os médicos não tinham saída, não tinham resposta, e a partir dessa experiência de cura, a senhora Uhum, conheceu a Jesus Cristo. Uau, sim. que lindo, que lindo, que lindo. Um segundo voluntário, por favor. O que levou você a crer em Jesus Cristo? Eu não vou chamar ninguém, Na estou Eu, ver... esperando o segundo. Ô, eu na pastor, realidade. Sim. Irmão Quer André e seguir, André? irmã Jocélia. Pode Então, seguir, irmã André. Jocélia Cavaleiros, né? E depois irmão André. Irmã Jocélia, por gentileza. Ok. Eu fui criada, né, na igreja católica. Então, desde muito nova, eu já fui para a igreja. Então, assim, já foi incutido em mim que existia um Jesus que salvava, que curava e que libertava. Então, eu já cresci entendendo isso. Então, não teve, assim, uma situação específica. Já veio quase que intrínseco, sabe? Então, foi um pouco diferente. Embora ter contato mesmo com o Jesus vivo foi depois de bem mais velha. Ok, ou seja, mais adiante a senhora veio ter uma experiência direta com Deus que Isso. levou a senhora hoje a ter a convicção de ser uma filha de Deus e salva em Jesus Cristo. Perfeito. Isso é natural, Exato. né? Porque cada um tem uma experiência de forma diferenciada e específica. Irmão André, na verdade, pastor, quando eu nasci, meus pais já aceitaram, né? E aí foi introduzindo nós na escola dominical e por assim a gente foi conhecendo e foi instruindo a gente. Aí de lá para cá só benção. claro que em algum momento da sua vida, como a irmã Jocélia também em uma situação um pouco parecida ou semelhante à sua, em algum momento o irmão teve, claro, uma experiência com Deus. Isso não cabe dúvidas, porque mesmo que o irmão o André ou a irmã Jocélia tenham nascido em berço evangélico, para terem a convicção de salvação, era necessário passar por uma experiência com o Espírito Santo, porque do contrário não funciona. Eu Na acredito que verdade, de todos vocês, sim, na verdade é o conhecimento da verdade, né? Vai certo, o instruindo. conhecimento da verdade. Eu acredito que de todos que estão aqui neste exato momento, o indivíduo que teve a experiência mais estranha com o evangelho fui eu. Por quê? Eu não nasci em berço católico, não nasci em berço espírita, não nasci em berço evangélico. Ninguém da minha família, posso dizer que eu sou filho, neto, bisneto de pastores, não. A minha experiência foi bem estranha, não vou entrar em muitos detalhes, mas a minha foi a mais louca que vocês possam imaginar. Eu nasci num berço judaico, eu vim diretamente do judaísmo, né? Toda a minha família em linha reta, né? Eu estou falando de 48 gerações atrás de mim, todos foram rabinos, todos, sem exceção. Todos, impressionante. O único que não foi, os dois únicos da minha família que não foram rabinos em linha reta foi meu avô e meu pai. Mas meu bisavô foi o meu descendente direto, rabino, que estava preparando um dos bisnetos para sucedê-lo no rabinato de Israel, Espanha e Brasil. E este fui eu. Dos quatro bisnetos, ele apontou para mim: ó, você vai ser o meu sucessor. Eu tinha 8 anos de idade, não entendia patavinas do que ele estava me dizendo. Só está brincando comigo?
E com 10 anos de idade, meu bisavô morre. 3 meses após a morte dele, Jesus me encontra. Como é que se encontrou, pastor? Um dia eu vou dar um rápido testemunho. Foi a coisa mais louca que você pode imaginar. Jesus esperou meu bisavô morrer, foi um propósito, né? Que ele morreu, que era o patriarca da família, bum! Vi ter uma experiência enorme, enorme. Já conhecia a Torá de memória desde os 3 anos de idade. E aos 10 anos de idade, em 1969, Jesus me chamou. E eu estou aqui, 55 anos de pé, pela bondade e misericórdia de Deus. Mas de todas as experiências que vocês três compartilharam, eu acredito que teve um elemento que acionou o gatilho da salvação dentro de vocês. Quem pode me dizer qual foi esse gatilho que foi acionado? O Espírito Santo, mas o Espírito Santo usou um elemento. Eu quero que todos A fé. cheguemos juntos e entendermos isso, à luz da Bíblia. É verdade, o Espírito Santo foi o que Através motivou da fé, né? O convencimento. fé. E como essa fé é gerada? Vamos lá, vamos pensar, gente. Eu sei que eu estou numa classe que todo mundo pensa muito bem e profundo nas Escrituras. Como veio essa fé? Ela veio através de alguém ou de algum elemento. Qual é esse elemento? Ouvir a Espírito Santo veio de palavra. alguém. Repita, irmã Gleice. Ouvir a palavra. Ouvir a palavra. Abra comigo lá em Romanos 10, 17. Isso tem que ficar muito. Não pode ficar nenhuma dúvida. Como se originou esta fé que levou a mim e a E você? ouvir a palavra de Deus. Isto. Alguém pode ler o texto para mim, por gentileza? Romanos 10, 17. Consequentemente, a fé vem por se ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Tradução interessante e bonita da nossa irmã Laila. A irmã Laila arrebentou. Como diz no Rio de Janeiro, joga na parede, eu sou lagartixa. Essa tradução é top. Outro irmão, outra irmã pode ler em uma outra tradução, mas eu gostei dessa tradução. Bem ampla, bem explicada, irmã Laila. Parabéns, só está com uma boa tradução. Excelente tradução. De sorte que Sim. a fé é pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. De sorte que a fé é pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Então nós estamos aprendendo, isso aqui que gerou dentro de nós fé. A Bíblia fala de 5 a 8 tipos de fé. Tendo um tempinho, nós vamos falar por alto cada um deles, mas o mais importante tipo de fé, eu vou falar agora e você vai anotar lá na escritura, Judas, versículo de número 3, carta de Judas, versículo de número 3, carta de Judas. Quem achar, abra por favor o seu áudio e leia em voz alta. Judas, versículo 3. Para quem está perdido, é um livro antes do Apocalipse. Amados, enquanto me empenhava para vos escrever acerca da salvação que nos é comum, senti a necessidade de vos escrever, exortando-vos a lutar pela fé entregue aos santos de uma vez por todas. Obrigado, irmã Jocélia. Preste atenção, irmãos. Essa fé tem uma característica, preste atenção, única, singular e especial. É uma fé que foi entregue uma única vez para mim e para você. E qual é o tipo, qual é o nome desta fé? Anote aí. É a fé salvadora ou a fé salvífica. Esta fé, uma vez que ela é perdida, a capacidade da pessoa em crer em Cristo, na palavra, em Deus, ela inexiste, ela cai por terra. Aí você entende? Sim, irmão André, por favor.
Seria no contexto de apóstata? É o caminho, é o caminho. A apostasia leva a muitos a perderem esta fé. Satanás trabalha 24/7 para roubar essa fé de nós. Quando ele consegue roubar, é o que o irmão André agora falou, e nós vamos estudar isso um pouquinho à frente. Está levando ao cristão a apostatar-se da fé. O que é apostatar-se da fé? A palavra apostatar vem do substantivo apostasia. E apostasia quer dizer desvio da trajetória ou desvio da fé original. A fé original é a fé que nos salva, que nos deu a consciência de que éramos pecadores, destinados à separação eterna para com Deus, apresentando-nos a solução em Cristo Jesus. Mas precisávamos de ser injetados dentro de nós esta fé. E este livro, que é grandemente poderoso, injetou-nos esta fé. Sem esta fé é impossível agradar a Deus, como diz Hebreus, a carta aos Hebreus, capítulo 11, versículo 6. E graças a Deus, hoje, aqui, neste exato momento, graças a Deus por isso, eu e você temos esta fé. Embora, repito, o diabo, Satanás, nosso arqui-inimigo, luta dia e noite, dia e noite, dia e noite, para arrancar da irmã Flávia, para arrancar do irmão Victor Miranda, para arrancar da irmã Axa, para arrancar da irmã Ávila, para arrancar do coração do Wallison, para arrancar da irmã Laila, de cada um de nós esta fé. Arrancando-nos, o diabo já alcançou o seu grande triunfo, porque arrancando de nós esta fé, acabou. Ah, pastor, agora eu entendo porque tem pessoas que não conseguem mais voltar aos caminhos do Senhor quando elas se desviam. É verdade. Se você observa, tem pessoas que se desviam e algumas delas voltam com o tempo, mas outras não têm forças para regressar aos caminhos do Senhor. Aí alguns até julgam, essa pessoa tem má vontade, ou é corpo mole, ou preferiu amar o mundo. Sim, entendo, isso é um sintoma de algo mais grave que está por dentro. E este algo grave qual é? Perdeu a fé salvadora. Que Deus tenha de nós misericórdia. E o escritor a esta carta, Judas, nos motiva. Temos que fazer isso aqui, ó, batalhar, contender, lutar. Irmão, mais do que você lutar pelo seu trabalho material e por outras coisas que você batalha na vida, a coisa mais essencial e urgente que eu e você temos que batalhar é por esta fé. O diabo não brinca em serviço, irmãos. O diabo não brinca em serviço. Nenhum de nós somos invulneráveis. Paulo, em uma das suas cartas, diz: aquele que está de pé, olhe para que não caia. Para cair, basta estar de pé. Alô? Para cair, basta que estejamos de pé. Ninguém pode bater no peito e dizer: o diabo a mim não me derruba. Cuidado! Falar isso é comprar briga com as trevas. Quem nos defende, nos guarda e nos sustenta chama-se Jesus de Nazaré. E nós não podemos tomar o atrevimento de desafiar nem ao diabo e os seus demônios. Eles são anjos caídos, poderosíssimos, e não nos dá a autoridade de desafiá-lo. Eu vejo, infelizmente, pregadores de púlpitos de igreja nas redes sociais desafiando o diabo. Não demora muito, eles caem, porque estão brincando com fogo. Então, irmãos, nunca caiamos na bobagem de desafiar nem a Satanás, nem os seus demônios, mas simplesmente vamos dizer isso: Senhor Jesus, te repreenda. E pronto, essa briga você não tem que comprá-la, é pesado. Não tente dar uma de super crente. Deixa tudo com Jesus, porque é Ele que nos defende, Ele que nos guarda, e que Ele possa estar guardando a cada dia, a mim e a você, a nossa fé salvadora. Amém, irmãos? Luta por essa fé, se desespera em manter essa fé acesa e de pé. Tá? Eu sei que o inimigo busca meios
para arrebentar-nos em tirar de nós esta fé. Mas se Deus quiser, com a sua graça e misericórdia, vamos chegar até o fim. Por isso que disse o Senhor Jesus: o que perseverar até o fim será salvo. Anotaram então? Judas, versículo 3, fala da fé salvadora. A natureza da salvação. A redenção do homem é o sublime tema de toda a Bíblia e deve ser o de todo o sermão evangélico. Os grandes hinos da igreja também exaltam a salvação do pecador, consumada pelo Senhor Jesus Cristo. Para melhor compreender a natureza da salvação, necessário se faz abordá-la em pequenos itens, como se segue. Nós vamos aqui estudar 8 itens de enorme importância para entendermos como a nossa salvação foi trabalhada, elaborada lá atrás, no passado, antes que eu e você existíssemos. Número 1, a salvação procede de Deus e não do homem. Alô? Quem diz que a salvação é produto humano está mentindo. A Bíblia é clara. A salvação foi planejada, escute essa, por Deus Pai. Então Deus Pai é o planejador da nossa salvação. Deus Filho, o que ele fez? Consumou na cruz do Calvário. E Deus Espírito Santo, o que ele fez? Aplicou. Então o Espírito Santo aplicou esta grande salvação. Desta forma, o homem não teve participação alguma na elaboração e execução do plano divino da salvação. O que lhe compete é aceitar pela fé esse dom gratuito. Como é que é? É gratuito? Isto, você não tem que pagar nada, você não tem que fazer nada para adquirir a salvação. E tem gente aí que está se matando, fazendo A, B e C obras, imaginando que isso vai nos conduzir à salvação. Romanos 6:23, quem pode ler para nós? E Efésios 2:8. Romanos capítulo 6, verso 23 e Efésios 2:8. Quem pode ler, por favor, em ordem? Quem pode ler para nós aqui? Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. O salário quer dizer a paga, o resultado do pecado. Vamos entender, ó. Pecado, ó, salário, pecado, morte. Salário que quer dizer resultado, consequência. Qual o significado da palavra pecado? Vamos lá, vamos começar agora a destrinchar o plano da salvação. Significado da palavra pecado. Alguém tem ideia? Ao alvo. Errar o alvo. André começou a chutar e fez gol. Já ganha quarentinha. Já tô aqui anotando. André Santana já abraçou quarentinha. Meu Deus. Vamos lá. 40. Já André já começou a marcar gol. Não deixa o André para trás, não, né? Se você bobear o André, vai afundar o balão, né? A rede várias vezes. Pecado, errar o alvo. Vamos explicar que alvo foi esse. Porque o homem lá no Éden tinha um alvo, só que ele errou, ele transgrediu um propósito que Deus estabeleceu para o primeiro casal. Vamos lá. Morte. Significado da palavra morte. Alguém já leu, já ouviu falar? Morte. Tem uma palavra que diz tudo. E é a tradução literal da palavra morte, que no grego é thanatos. Nunca ninguém ouviu falar? Significado da palavra morte. Anota aí. Morte quer dizer separação. Separação. Existe a morte física e a morte espiritual. Olha que interessante. A física, todos nós estamos sujeitos de alguma forma, bem como também a espiritual. Éramos mortos espiritualmente antes de conhecermos a Cristo, mas Cristo nos reviveu, não é?
Paulo fala isso com todas as letras na carta aos Romanos, capítulo 6. Então já aprendemos que a salvação não é produto de obras humanas, é produto da ação de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Número 2. Somente Jesus pode salvar o homem, mas por que não a Virgem Maria? Por que não o apóstolo Pedro? Por que não os santos do Antigo e do Novo Testamento? Por que só Jesus? Calma, tranquilo. O apóstolo Pedro, pela unção do Espírito Santo, declarou diante do Sinédrio judaico que somente Cristo pode salvar o pecador. Está lá em Atos 4,12. Jesus mesmo definiu a sua missão neste mundo com as seguintes palavras: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Lucas 19:10. Pelo seu sacrifício na cruz em nosso lugar, somos reconciliados com Deus. É pelo sangue derramado na cruz que obtemos a remissão de nossos pecados, pois sem derramamento de sangue não há remissão. É o que está escrito em Hebreus 9:22. Pergunta valendo um pontinho aí, para você ficar animado e ir para a cama hoje, animadíssimo. Por quê? A necessidade de derramamento de sangue para a remissão de nossos pecados. A Bíblia fala o porquê. Vamos lá, se alguém se lembra. Criança? Não. A Bíblia fala com todas as letras. Poderia ser derramamento de água, poderia ser derramamento de suco de laranja, poderia ser derramamento de qualquer coisa. Mas por quê? Sacrifício vivo. Hã? Sacrifício vivo. Tá Né? Fazendo. Caçando ponto, eu sei Faz disso. sacrifícios. Irmão Laila, conhece aquela brincadeira de criança, pique-esconde, ou pique, ou pique-tá queimando, né? Tá queimando, irmão. Ô, pastor, tem um pouco... Já abriu o mapa, sacrifício. Mas o que está por detrás do sacrifício? Irmã Laila mostrou a fachada. Agora eu quero ver a causa. Eu percebo Quem que os ganhar alunos... a causa aí, divide comigo. Ô, pastor, tem um pouco relacionado com o Antigo Testamento? É difícil. 100%. Vocês estão... É porque naquela... pastor. É porque naquela época eles usavam o sangue dos animais para sacrifício, certo? Só que naquela época, o sangue dos animais, eles cobriam o pecado, né? Na verdade, Jesus assume o lugar, o pecado estava ali. Na verdade, Mas o sangue do Cordeiro. Vocês estão excelentes, sabe? Porque os alunos do Berea são excelentes para dar conclusões, resultados, mas tem um pouquinho de dificuldade de apresentar a causa. Resultados são, olha, vocês são fantásticos para trazer resultado. Agora, purificação, pastor? Ô, pastor. Tem resultado. Eu quero causa. Pastor. Por quê? Por causa do pecado. Não. Ô, pastor, porque sem a derramação do sangue não haveria a remissão do pecado? Mas por que derramamento de sangue? Podia ser de suco de laranja. Foi quebrada. Para purificação? Que a aliança foi quebrada, resultado. Irmã Aline, vamos ver se Irmã Aline vai fazer o gol agora. Prepare-se. Irmã Aline, eu já conheço ela um pouquinho de tempo. Ela é a última. Então ela joga, ela estufa a rede. Não, a rede, eu vou tentar, pastor. É porque o sangue representa a vida? Meu Deus! O sangue representa a vida. 50 pontos para nossa irmã Aline. Parabéns. Sacrifício vivo, é. Mas Levítico diz, né, no sangue está a vida. Não poderia haver remissão de pecados com derramamento de suco de laranja, de suco de uva, de água, porque nisso não está a vida, mas o sangue sim está a vida. Irmã Aline, vou dormir hoje alegre demais, 50. Eu também.
Começou com 50 pontos. Parabéns. Anotou aí? No sangue está a vida. É mais do que representa, está a vida. Meu Deus, está lá no livro de Levítico. Quando você entrar lá no livro de Levítico, dá uma viradinha lá nas páginas que você vai descobrir isso. Por isso a necessidade de derramamento de sangue. Agora, como o Alisson falou, no Antigo Testamento eram derramados sangue dos animais, mas o sangue dos animais não era suficiente, só cobria temporariamente os pecados. Aí a necessidade de todo tempo, todo ano, fazendo a renovação daqueles sacrifícios. Ao contrário, o derramamento do sangue de Jesus foi tão eficaz, tão maravilhoso, que eliminou completamente. Pastor, mas na verdade já estava preparado desde a fundação, né? Sim, sim, mas veio se concretizar na pessoa do Senhor Jesus Cristo pelo seu sacrifício. Ou seja, os sacrifícios dos animais eram sombras dos bens futuros. Ou seja, cada vaca, cada carneiro, cada ovelha que era sacrificada estava apontando tipológica e profeticamente para quem? Para o Cordeiro de Deus que tiraria o pecado do mundo. Perfeito? Vamos lá, então, aí entendemos que só Jesus mesmo pode salvar o homem, por quê? Porque o sangue de Jesus, ele é puro, ele é precioso, pelo fato que Jesus não nasceu de forma natural. Vocês estão lembrados? Jesus nasceu não de uma relação sexual entre José e Maria, mas nasceu da ação do Espírito Santo, que foi ejetado. Isso é lindo, gente. O Espírito Santo fez o papel dos espermatozoides de José e fecundou o óvulo de Maria. Por isso que Jesus teve que nascer perfeito, sem pecado nenhum. Fala, Victor Miranda. Abra o áudio. O seu áudio está fechado. Victor Miranda está batalhando aí com o áudio dele. Isso, conseguiu. Pastor, é só mais uma pergunta. Eu queria saber se a pesquisa é verídica. Eu vi uma pesquisa sobre a genealogia de Jesus Cristo, né, sobre pesquisas sanguíneas e esses tipos de coisa, e puxaram a pesquisa cromossomática de Jesus, não conseguiram confirmar, não conseguiram afirmar, mas eles falam que o cromossomo predominante no tipo sanguíneo de Jesus era só o cromossomo de Maria, é verdade? Não existe cromossomo masculino. 100% porque, correto. Segundo a pesquisa, se tem um cromossomo masculino, eles queriam buscar, né, de onde veio esse tipo de cromossomo. E é invasculhável o sangue de Jesus, o sangue de Deus. E é verdade? Exato. 100%. Eu falo isso com conhecimento de causa, não porque eu seja médico. Eu deixo bem claro, eu não sou médico. Eu sou geógrafo, sou historiador, sou arqueólogo pela bondade e misericórdia de Deus, sou teólogo pela grande misericórdia de Deus, mas eu convivo com geneticistas, né? Quando eu vivi na Inglaterra, eu convivi ao lado de dois enormes, grandíssimos geneticistas da Universidade de Cambridge e da Universidade de Oxford. E também convivi 8 anos aqui nos Estados Unidos com 4 geneticistas da Universidade de Harvard. Você sabe que a Harvard é uma universidade de grande prestígio no mundo, né? Como de Oxford e Cambridge. E eles me ensinaram isso, né? Eu tenho mais de 550 livros aqui atrás de genética. Eu amo medicina, embora Deus não me permitiu fazer a medicina, né? O máximo que eu consegui fazer na área da medicina é enfermagem. Eu sou enfermeiro formado no Brasil e aprendi a conhecer as propriedades do sangue. E isso que nosso irmão Victor Miranda está falando é uma pesquisa recente que eles conseguiram detectar que só Jesus tem o cromossomo Y, que é o predominante da mulher, mas não tem o do homem, o masculino. Ou seja, que deixa claro que não houve interferência do espermatozoide de José, mas só houve a ação do próprio Espírito Santo ali, bum, direto no óvulo de Maria, gerando a bendita, maravilhosa, aleluia, poderosa pessoa do Senhor Jesus. Por isso que ele é impecável. Ele não pode pecar, de jeito nenhum, porque ele não tem o DNA nosso. Professor, eu acho tão interessante que eles tentam de toda forma tentar provar
que Jesus não era Deus, que Jesus não veio salvar. E todas as que eles tentam provar o contrário, a própria ciência prova a Bíblia. Aprova a Bíblia. Vocês sabem que é coisa de 3 anos a 4 descobrir o nome de Deus no nosso código genético? Alguém sabe disso? Descobrir o nome de Deus. Coisa de doido, gente. Tá lá Yahweh, as 4 letras hebraicas. Eu tive a alegria de ver isso, irmãos, em Harvard. Alguns anos atrás, recém a descoberta, me levaram lá, fui a convite de um grande geneticista, e ele me mostrou um microscópio eletrônico. Você está preparado que você vai ver? O que você vai ver? E é um servo de Deus da Igreja Batista Americana. Tira os óculos, porque ele sabe que eu sou meio cegueta. Agora você vai ver algo que você nunca viu na vida, mas já ouviu falar. Gente, quando eu olhei aquilo ali, aquela plaquinha de sangue, né? Era um sangue de uma pessoa que coletou, que doou, e eu vi ali naquela placa de vidro no microscópio eletrônico, que aumentava 25.000 vezes. Eu comecei a chorar e soluçar. E o geneticista, o irmãozinho Cristo, você está chorando, você está entendendo que está vendo? O nome do nosso Deus está aqui, ó, Yahweh. É lindo, gente. As 4 letras hebraicas. Tá geralmente entre a 4ª e a 5ª linha. Porque o nosso DNA tem um formato helicoidal. Ele é todo retorcido. E entre a 3º e 4º grupo está ali, ó, inclinadinho, o nome Yahweh. Lindo demais. É de Deus, é do céu, é. Claro, irmão. Deus nos criou e deixou a assinatura dele dentro de cada um de nós. Então, irmãos, louve a Deus, glorifique a Deus, que a assinatura do nosso Criador está em mim, está em você. Alguém glorifica a Deus por isso? Você está perdendo uma oportunidade de agradecer a Deus, que o nome, a assinatura do nosso Criador está dentro de nós. E tem muita gente aí doida para se tatuar. Já estou tatuado dentro de mim. Nós já temos uma tatuagem natural, que é o nome de Deus, as 4 letras hebraicas, o tetagrama. Gente, é lindo demais. Como a nossa irmã Gleice falou, a ciência luta para negar a existência de Cristo, do Todo-Poderoso, mas quanto mais a ciência investiga, mas Deus dá um tapa de luva de ferro no rosto desses, desculpe a expressão, idiotas. Estudam tanto e acabam se tornando idiotas. Na realidade, a ciência é invejosa, né, pastor? Porque ela só tenta provar algo que a Bíblia já provou há 2.000 anos atrás, né? Humana. Correto, a ciência ela só raciocina dentro da lógica humana. Na ciência não entra no campo da fé. E graças a Deus que nós enxergamos a ciência e a fé ao mesmo tempo. Vamos lá, número 3. A salvação... Pastor... Sim, diga. Kelso aqui falando. Desculpa, só reforçando também, se eu estiver errado, o senhor me corrige. Kelso, olha, escuta essa. Quando o Kelso fala, o negócio treme. Vai tremer agora, fala. Amém. O irmão trouxe essa curiosidade aí sobre Jesus, sobre o DNA de Maria. Lá no início da criação, o único que tinha, quando Adão, que Deus criou no certo, então ele tinha, foge desse padrão, Adão e Eva. Depois que do pecado do homem, que o homem caiu, Adão caiu, ali no jardim do Éden, aí o que Deus falou para Adão? E da semente da mulher virá um que esmagará a cabeça da serpente. E o único que é da semente da mulher, Jesus Cristo. Fora isso, todos nós somos da semente do homem. 100%. Então, essa abordagem do irmão Kelson foi muito apropriada. Só existem, então, 2 seres humanos que não estavam dentro do padrão normal do DNA. E estes foram Adão e Eva e Jesus. Olha só! Porque Adão e Eva tinham um padrão desconhecido vindo do próprio Deus. E Jesus recebeu o padrão somente do DNA da parte da mulher e não do homem. Então, 3 seres humanos, se formos analisar à luz da ciência, que não seguiram os padrões genéticos comuns que nós herdamos. Alguém está entendendo isso, gente?
E a prova que Adão e Eva, né, se especula aquela curiosidade. Será que Adão e Eva tinham um umbigo? Claro que não. Claro que não. Então a barriga era lisinha, com certeza. A Bíblia não dá detalhes, mas eles não foram gerados na placenta, no útero. No útero de quem? Não, eles não foram gerados. Imagina a sensação de Eva gerar alguém do seu ventre. Eu imagino que foi uma sensação estranha, curiosa, né? Anormal, ela deve ter ficado bastante assustada. Caramba, que negócio é esse que está se movendo aqui dentro de mim? A Bíblia não fala a quantidade de filhos que eles tiveram, mas pelo que nós lemos nas genealogias do capítulo 4, capítulo 5 de Gênesis, há uma hipótese, não é uma afirmação, gente, não se assuste não, que Adão e Eva puderam gerar mais de 50 filhos. Isso é um absurdo? Não. Porque naquela época se vivia mais de 900 anos, o padrão de saúde e de vitalidade e vigor não se compara ao que nós temos hoje. Hoje, quando uma mulher chega a ter trigêmeos, quadrigêmeos, misericórdia, tá? Ô, pastor, o meu pai fala uma coisa que duas coisas que Adão e Eva não tinham era sogra e umbigo. Eram as duas únicas coisas que eles não tinham. Olha que interessante, né? A abordagem Adão e Eva não tiveram sogra nem umbigo, né? Mas Deus sabe todas as coisas. Eu não tenho nada contra o umbigo e nada contra as sogras, pelo contrário. A minha sogra é a minha segunda mãe. Mas vamos mudar um pouquinho o assunto, vamos deixar o umbigo de lado, a sogra de lado. E vamos lá para o número 3. A salvação é obtida pela graça de Deus e não por obras. Alguém pode ler Efésios 2:8, por favor? Eu pedi a leitura desse texto, alguns nós deixamos passar por alto. Efésios 2:8. Quem puder ler para nós? Porque pela Efésios graça sois salvos 2, versículo 8. por meio da fé. Sim. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Olha só. Repita de novo o texto, irmão André, novamente, por favor. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. A salvação é pela graça de Deus mediante a fé. Em seus escritos, está aqui na nossa apostila, Paulo esclarece que jamais poderemos obter a salvação por nossas próprias obras, mas unicamente pela graça divina. Paulo afirma em Romanos, capítulos 2 e 3, que tanto os gentios como os judeus, pela queda, estão perdidos, portanto, todos são igualmente culpados e condenados diante de Deus por seus delitos e pecados. Assim, confiar em boas obras, méritos humanos como meio de salvação, é rejeitar o plano divino nesse sentido. Alguém tem ideia do significado da palavra graça? Favor imerecido. Favor imerecido. Graça literalmente quer dizer presente que gera alegria, porque a palavra grega é charis, que vem a raiz da palavra har, não é? Que quer dizer o que gera alegria. Guardem bem isso. Nós não somos salvos por aquilo que fazemos ou deixamos de fazer. É um pouco estranho que existem hoje igrejas que metem na cabeça das pessoas o seguinte: você tem que orar, jejuar, e em todos os cultos da semana dar não apenas o dízimo, mas o trízimo, e fazer um montão de coisas para garantir a salvação. Isso é heresia. O que nós fazemos a título de obras é resultado daquilo que nos levou a sermos salvos. Em outras palavras, a fé sem obras, ela é morta. Então, as nossas obras são resultados direto da nossa salvação. É a prova de que somos o quê? Convertidos. Uma pessoa genuinamente convertida tem as obras.
tem resultados práticos na sua vida. As obras não é base para a nossa salvação. Ela é resultado. Ela é consequência que prova que somos salvos. Quantos estão me entendendo, gente? Professor. Porque igrejas que ensinam que para eu ser salvo eu tenho que fazer um monte de obras. Irmã Gleice, diga. Eu tenho um ditado que fala, né, que igreja não salva ninguém. Porém, igreja é onde o salvo se reúne. Né? A obra ela não salva ninguém, porém a obra é consequência de quem é salvo, né? Sem dúvida nenhuma, sem dúvida. E essa consequência na teologia, nós vamos estudar ainda nesta matéria, chama-se conversão. Quem é convertido tem obras. E quem não é convertido pode ter outro tipo de obras, mas não as obras oriundas, procedentes de uma legítima... Não seriam obras em si, né? Seriam os frutos, que quer dizer ao Espírito, né? Frutos do Espírito. O resultado, exato. A Bíblia chama várias vezes de frutos, ou obras que são resultados da nossa salvação. Número 4. A salvação abrange o espírito, a alma e o corpo do homem. Prestem atenção, existem igrejas que não creem na tricotomia. Que nome estranho é esse? Que o ser humano ele é tripartido. O que é tripartido? Dividido em 3 partes. A Bíblia dá várias provas que nós somos seres, indivíduos tripartidos. Vá lá comigo em 1ª carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, por favor. Mente, corpo e espírito. Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Quem pode para nós ler esse texto, por favor, em voz alta? E o próprio Deus de paz vos santifique. Desculpe. Capítulo 5. Prossiga. E o próprio Deus de paz vos santifique completamente, e o vosso espírito, alma e corpo sejam mantidos plenamente irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Observem, obrigado, minha irmã. Observem a ordem deste texto. E o mesmo Deus de paz vos santifique em todo: espírito, alma e corpo. Olha a direção da nossa santificação. Tem crentes que ensinam que a santificação vem de fora para dentro. Errado. A Bíblia ensina que a santificação vem de dentro para fora. Começa no espírito. Atinge a nossa alma e contagia o nosso corpo. Para você entender melhor, o espírito é a parte imortal e que traz a semelhança de Deus dentro de nós. Nós temos a semelhança espiritual e a imagem moral de Deus. Então, a semelhança de Deus está onde? No nosso espírito. Antes, o nosso espírito estava sufocado por trevas, mas no momento que conhecemos a Cristo como Senhor e Salvador, o Espírito Santo dissipou essas trevas e passou a habitar dentro do nosso espírito, vivificando a nossa semelhança para com Deus. Agora, nossa imagem com Deus aonde? É a imagem moral. E essa imagem moral está onde? Na nossa alma. O que é a nossa alma? Mente, emoções e vontade. Se quiser escrever em algum lugar, a nossa alma é constituída por mente, emoções e vontade. Olha que maravilhoso. Mente, emoções e vontade. Então o Espírito Santo santifica começando lá de dentro, nosso espírito. Alcança a nossa imagem moral de Deus, mente, emoções e vontade. E por fim separa, santifica o quê? O nosso corpo. Então a nossa salvação, ela é alcançada nas 3 partes do nosso ser. Salvação, diz lá na nossa apostila,
não significa apenas o perdão dos pecados e a justificação diante de Deus. Ela abrange também a santificação de todo o nosso ser, bem como a nossa proteção divina. Há também sublimes bênçãos que acompanham a salvação, como o batismo com o Espírito Santo e a cura divina do nosso corpo. Tudo segundo as promessas da palavra de Deus. Os dons espirituais concedidos por Deus também integram as riquezas da salvação. Tanto o gênero humano como os seres irracionais, aqui está irracionais, na digitação comemos algumas letras, mas é irracionais, têm sofrido por causa do pecado cometido pelo homem, mas Cristo, a seu tempo, libertará toda a criação da condenação que hoje pesa sobre ela. Anote aí. O primeiro pecado a entrar no universo. Alguém imagina qual foi? Homicídio. Desobediência. Não, no universo. No universo. Rebelião. A desobediência foi o que entrou no homem, mas no universo teve um outro. Inveja? Foi contra Lúcifer. Soberba. Esse pecado. Soberba. Não. Orgulho. A soberba é resultado. Orgulho. A origem desse pecado. Querer ser igual a Deus. Como se chama isso? Inveja? Não, isso é consequência. Vocês são ótimos para consequência. Não é orgulho? Não, o orgulho é uma parte da base, mas tem outro nome. O orgulho foi, digamos, o gatilho. Mas por detrás do usurpação, pastor? Repita, irmã Aline. Usurpação? Querer usurpar o lugar de Deus? Parte do gatilho, mas tem um outro que impulsionou. Impulsionou a usurpação, impulsionou o orgulho, mas estamos esquecendo de um importante. É a base de tudo. Rebeldia. Eu falei rebelião, professor. Eu falei rebelião. Rebeldia, rebelião. Esse é o pecado que entrou no universo. E através dele passou para o homem no formato de desobediência. Então, Lúcifer se rebelou, não se contentou em ser o que era. Ele queria ser maior do que o próprio Deus. E aí depois ele injeta no homem o quê? A desobediência. Por quê? Porque Deus estabeleceu parâmetros. De todos os frutos das árvores do jardim, coma à vontade. Mas essa ali, tá vendo aquela ali? Tá no meio do jardim. Essa é minha. O dia que vocês comerem do fruto desta árvore, vocês, vão morrer. Tudo bem, Adão? Tudo bem, Eva? Perfeito, senhor. Nota 20. Nota 20, coisa nenhuma. Satanás já estava na área. Verdade. Hein? Na verdade, o pecado que Lúcifer cometeu queria que o ser humano desagradasse a Deus para viver no mesmo, para tirar a aliança dele com o homem, né? Exato. Porque a rebeldia leva o homem a ser autônomo, independente. E Deus nos criou para que fôssemos o quê? Dependentes. Desde o princípio, Deus criou o homem para viver debaixo da sua plena dependência. Mas Lúcifer não quis isto. Decidiu ser independente. E a independência teve como resultado que a sua rebeldia. A salvação tem alcance eterno. Número 5. A salvação, no seu sentido subjetivo, isto é, na experiência humana, é expressa em 3 tempos. 3 tempos, olha só. Passado, presente e futuro. O que aconteceu no passado? Fomos justificados. Justificação. No presente, nós estamos sendo o quê? Santificados. Santificação. E no futuro, seremos o quê? Glorificados. Glorificação. Romanos 5:1, primeira carta aos Tessalonicenses 5:23, Colossenses 3:4, nos fala isso em detalhes. Na justificação efetuada perante Deus, somos salvos da condenação do pecado.
Na santificação, estamos sendo salvos do poder do pecado. Na glorificação, quando Jesus voltar, seremos salvos da presença do pecado. Deixa eu dar aqui um exemplo. Só um exemplo. Digamos que nosso irmão André, vou tomar o irmão André Santana como cobaia, estivesse hoje devendo 90 milhões de dólares. Não, vou aumentar a soma. 90 trilhões. É muito dinheiro, hein? Como é que esse homem vai pagar essa dívida? Não, impossível. 90 está devendo o mundo e o fundo. O SPC dele no Brasil está queimado. O crédito dele está queimado na América. O homem está arrebentado. Aí aparece alguém no banco que o André está devendo e gentilmente diz: olha, eu vim aqui pagar a dívida do André. Não, impossível. O André está devendo 90 trilhões glória, de dólares. Eu tenho os fundos suficientes para pagar a dívida do André. E vou fazer mais, vou pagar a dívida do André Tô e na vou aula, ler Melissa. o nome do Não, André, não, tanto pra lá. no Serasa como aqui no SPC dos Estados Unidos. Aí o que acontece? Por que seu olho O tá nome vermelho do assim, André Melissa? nos dois lugares. É como ele nunca Olho aberto, estivesse não. Desliga para o alguém. microfone. Olha que negócio fantástico. É como ele nunca estivesse devendo a ninguém. Quando você, no Brasil, limpa o seu nome, fica o registro. Parece que não. Alguém sabe disso? Você pode limpar o seu nome, mas fica o registro no Serasa. Aqui é a mesma coisa. Você, quando declara a bancarrota para se livrar das ações É os judiciais, recordes, né? fica o recorde, exatamente. Aqui é terrível. Aqui você pede a bancarrota, ok, mas você fica 10 anos de castigo. Você não tem acesso a cartão de... Seu crédito fica lá no buraco. Abaixo de 300, 200, que é um negócio difícil. Mas na justificação, quando nosso Deus Pai, em Cristo Jesus, nos justificou, como é que Deus olha hoje para o André, para mim e para vocês, para todos nós? Como nunca tivéssemos culpa no cartório do céu. Ô, pastor, na Diga. verdade, a gente desde muito cedo vem, né, da igreja e tal, desde novo, 6 anos, mais ou menos. Tem um julgo muito pesado que eles falam que se a pessoa estiver devendo, quando Jesus vier, não pode ficar devendo, tem que pagar antes, andar tudo certinho, porque senão você pode perder a salvação. Tem isso mesmo? Aonde isso está escrito? E se a pessoa morrer do nada, ela vai perder a salvação? Ela fez uma conta e tal? Desculpa, pastor. Rapaz, se for isso, ninguém entra no céu, não. Se for essa teologia barata, tá todo mundo no inferno. Porque tinha esse julgo, né? Aí muitos falam, nossa, eu ficava até doido. Está todo mundo arrebentado. Ninguém vai sair dessa terra salvo. O que tem não vai sobrar nenhum na peneira. Vou começar a acertar minhas contas. Tranquilo, financiamento, vou ter que falar pro povo do financiamento. Você sabe que na conjuntura atual tem pessoas que estão se endividando sem querer, gente. Vamos ser sinceros? Os salários estão diminuindo, as portas de trabalho estão sendo fechadas, as horas estão sendo cortadas. Será que Deus é injusto e incoerente e não está enxergando tudo isso? Claro que ele está enxergando. Tem famílias que estão gemendo aí, gente, de servos de Deus, estão fazendo isso aqui, ó, para ter as suas contas no lugar, mas as circunstâncias deste mundo que vivemos estão se afetando desesperadamente. Quem aqui não está passando problema financeiro? Todos nós, irmãos. Eu seria mentiroso dizer que eu não esteja passando, entende? Mas estou lutando, batalhando, clamando a misericórdia do Senhor. Não me deixe me endividar além do necessário, senão fica complicado demais. Professor. Mas Deus é bom, Ele é misericordioso, ele entra com a provisão aí na sua vida, na minha vida, na nossa vida. Se eu abrisse aqui espaço para dar testemunho de vocês, quem aqui tem sido alvo da provisão de Deus, a gente ficaria aqui até de madrugada, entendeu?
Deus supriu minha necessidade assim, 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 assim. Gente, não tem ninguém hoje que não esteja passando algum tipo de dificuldade na área material e não tem ninguém que não esteja devendo. Então vamos continuar trabalhando, fazendo a nossa parte e aquilo que nós não podemos fazer, claro, Deus vai fazer por nós. Irmã Gleice. Agora eu fiquei uma dúvida aqui, me levantou uma dúvida que o irmão falou. Vamos colocar um outro exemplo, não questão de dívida e tal, mas, por exemplo, a pessoa comete um crime e ninguém sabe que ela cometeu esse crime. Por exemplo, um assassinato ou um roubo, alguma coisa desse nível. E ela se arrepende, ela converte. Né? Ela se arrepende, né? Tempo da ignorância, né? Ela entrega a vida dela na mão de Jesus. Porém, perante a lei, ela ainda está errada. Aí é aí que entra... Esse é um grande probleminha. Vamos entender o seguinte. Nesse caso específico, eu conheço 5 pessoas que já viveram essa experiência. Lá no mundo, roubaram e assassinaram. Chegou no momento, conheceram a Jesus, mas ninguém soube. Estranho, né? Ninguém soube. Mais adiante, vieram pessoas que se dizem testemunhas oculares e testificaram contra essas pessoas. Mas elas já estavam convertidas, entendam isso, já estavam convertidas, tinham uma vida de fé, de testemunho maravilhoso, estavam arrependidas do mal que fizeram, só que ninguém sabia a situação. E nem elas se entregaram diante da justiça, mas veio à tona. E agora? Como é que ficou a situação dessas pessoas? Eu conheço dessas 5, 3 pegaram de 6 a 11 anos de cadeia. Cumpriram a pena. Saíram. Gente, Deus perdoa. Perdoa. Mas a sociedade e a justiça humana não. É a lei da semeadura. Estranho, né? Sim. Pastor, mas fez sem conhecer Jesus, eu sei. Pisou na bola, fez errado sem conhecer Jesus. Conhecer Jesus, isso vai nos isentar de consequências dos nossos problemas realizados lá atrás? Não. É a lei da semeadura. Ele nos dá graça, claro, para suportar o rojão que vem na frente. Agora me pergunta, como é que foi essas pessoas que ficaram, essas 3 que eu cheguei a conhecer de perto, que ficaram de 6 a 11 anos, ganharam almas a rodo dentro das prisões. Abriram cada uma delas. Propósito, né, de Deus, né? Agora o André chegou na consequência. Deus em tudo ele sai ganhando. Houve uma perda de 6 a 11 anos na cadeia? Houve. Mas houve um ganho maravilhoso de almas. Uma alma vale mais, né? Não, só um preso ganhou 194 e abriu uma igreja dentro dessa prisão. E essa igreja hoje é uma igreja Assembleia de Deus no interior do estado de Santa Catarina. Só de ex-presidente. O outro em Sergipe ganhou mais de 800 almas para Cristo. Pastor, eu tenho uma pergunta. 2 igrejas. Irmã Flávia, diga. É igual aquele serial killer que teve aqui nos Estados Unidos, o Jeffrey Dahmer. Diz que ele aceitou Jesus na prisão. Como que fica ele na vida eterna, assim, pelos os atos que ele fez aqui? Fica totalmente justificado? 100%. Se arrependeu, se confessou diante de Deus, se recebeu perdão de Deus no seu coração, caramba, tá limpo na presença de Deus. Vale contar também que é tempo da ignorância, né, pastor? Claro, Deus é justo, mas diante da justiça humana, infelizmente, ele vai ter que pagar. Mas a equação de Deus é muito simples, né, pastor? Repita, por favor. Na equação de Deus é muito simples. Ele te deu livre-arbítrio para você fazer o que você quiser, mas só que ele é justo de você colher exatamente o que você plantou. Irmãos, guardem isso aqui é importante. A lei da semeadura já foi estabelecida lá atrás. Deus perdoa, nos limpa, nos purifica de nossos pecados no momento que nós confessamos e nos arrependemos. Ele limpa a nossa miséria humana, mas as consequências dos nossos atos, independente que conhecíamos ou não a Cristo, segura.
segura, porque a gente vai colher. E, pastor, então será que as tribulações que eu estou tendo hoje em dia talvez não seriam consequências das minhas atitudes erradas que eu tomei lá atrás? Quem sabe? Eu tenho consequências, eu vivo hoje, não muitas, mas algumas consequências de atos que eu cometi na minha adolescência. Não estava desviado. Mas a própria consciência fala, né, pastor? Consciência. Hoje eu colho algumas consequências, nada de grave, não fico pensando bobagem, não. De coisinhas de adolescente que eu fiz, e meu professor de escola dominical, você vai pagar isso por um bom tempo na sua vida. E estou pagando, gente. Estou pagando. Não foi nada de errado, algo de adultério, coisa assim aberrante, mas coisinhas que eu fiz de errado contra alguns coleguinhas de escola dominical, que eu estou colhendo até hoje, caramba, 14 anos. Novo convertido, 4 anos de conversão, eu estou com 65, e eu digo, Senhor, não vai acabar essa cobrança, não, porque é muito tempo, mais de 51 anos que eu estou pagando pato, mas é também consequência. Tinha cara, hein? A conta é cara, gente, a conta é cara. Gente, vamos pensar nisso aqui sério, pensa 10 vezes antes de pisar na bola, antes de sair fora do propósito de Deus. A Bíblia tem vários exemplos. Agora, o exemplo que mais me chama a atenção, temos 5 minutos ainda. Gente, essa aula, se eu pudesse, eu levava até ela meia-noite, mas não tem como, a gente tem que parar hoje às 10. Não tem jeito, porque eu tenho que atender essa família aqui que está aqui um pouco angustiada. Mas a Bíblia, de tantos exemplos, tem um que, olha, me deixa aterrorizado. Esse homem pagou um preço violento demais. Alguém se lembra? A Bíblia tem vários exemplos, mas tem um exemplo que nos deixa aterrorizado. Não, tem um que aterroriza. Consequência de uma decisão mal feita. Davi, pastor? Que loucura! A ambição de ter a mulher do próximo levou ele a quebrar 6 dos 10 mandamentos. Anote aí. 10 são os 10 mandamentos. Os 4 primeiros governam a nossa relação com Deus. Do mandamento 5º ao 10º governam a nossa relação com o nosso próximo. Davi era impecável na sua relação com Deus. Isso está bem claro nos 4 primeiros mandamentos. Aí dá uma pregação, hein, pastor? Mas eu já estou pregando sem querer, gente. A partir do 5º mandamento ao 10º, Davi quebra todos. Querendo dizer que ele não deu a mínima em não ambicionar a mulher do próximo. Ele ambicionou a mulher do próximo, ele roubou, deu falso testemunho, adulterou, roubou, matou. Gente, ele fez o pacote completo. Professor. Fiel foi, mas ele foi infiel ao relacionamento com o homem. E aí vem a consequência, e a consequência foi dura. Veio o profeta Natan, trouxe uma parábola, uma historiazinha de um homem que tinha a sua ovelhinha e tal, e tal, e tal, e tal. E o profeta, e aí, rei, o que tu dizes? Que esse camarada morra. Esse camarada és tu. Esse camarada és tu. E aí deu. E o que mais doeu para Davi é essa declaração final do profeta Natan. A espada do Senhor não se retirará da tua casa. Meu Deus! A espada já é pesada, concordam? Mas aí não era qualquer espada, era a espada do Senhor. Aí você lê adiante o que aconteceu na família de Davi. Muita morte. Uma tragédia após a outra. Uma tragédia após a outra. Que Deus, irmãos, tenha de nós misericórdia. Ele nos perdoa, mas as consequências daquilo que semeamos, Professor, fale, por favor. Outro exemplo também que temos é Abraão, né? Que por conta da sua desobediência está em guerra até hoje, né? Mas sabe que Abraão, desculpa, ele marcou feio. Ele jogou a bola 2 vezes fora da rede. Primeiro ouviu a mulher.
Vai lá, pega minha concubina, entra nela e faz faz um filho. Não era para fazer isso. Era para esperar o filho da promessa, Isaac. Depois outra bola fora de Abraão. E olha que a Bíblia chama que foi o pai da fé, amigo de Deus. Dá para entender um negócio desse? No coração de Deus. Lá em Gênesis capítulo 15, vem uma fome enorme sobre a Palestina. Era para Abraão ir para o Egito? Não. Está lá em Gênesis 15, 10 em diante. Disto que vieste para o Egito, ó, a tua descendência vai ficar escrava aqui por 400 anos. E isso aconteceu com Abraão. Sobra alguma coisa para mim e para você? Misericórdia, gente. Sobra assim a graça. A graça, aleluia. E a graça é a capacidade sobrenatural que Deus nos dá para fazermos aquilo que nós não podemos fazer. Eu quero fechar o número 6. O descuido da salvação trará males terríveis. O maior pecado do homem é o da incredulidade. Anote aí, esse é o maior pecado. O primeiro pecado foi o da desobediência, mas o maior, a incredulidade, porque estava um dentro do outro, me entendendo? Se o homem desobedeceu é porque ele foi incrédulo. Ele não creu nas orientações que Deus deu ali a eles, a Adão e Eva no jardim do Éden. Então é o pior pecado. Não é matar, não é roubar, não é adulterar. Não. O pior pecado à luz da Bíblia do homem que o homem cometeu é a incredulidade, pelo qual ele rejeita Cristo. Este pecado dá origem a todos os demais. E por fim levará o homem ao inferno. Está lá bem claro em João Evangelho, capítulo 3, verso 18 a 21. O homem que se descuida da salvação traz sobre si um castigo pior do que a morte. Meu Deus! Nós vamos parar aqui, né? Porque já são 9h59. Ô, pastor. Então nós vamos... Fale comigo, por favor. Porque parece que eu até falei, antes de eu começar essa aula com o senhor, esse estudo, eu cheguei a falar com o senhor sobre o Espírito Santo, sobre até blasfêmia, né? Nesse quesito aqui, como é que seria tanto a desobediência como a incredulidade? Vamos falar já a partir da... Isso aqui vai ser um processo, que não tem como jogar de uma vez só. Não, mas porque falou lá do inferno, né? O pecado contra o Espírito Santo não acontece assim, ó, num estalar de dedos, do dia para a noite. Ele é um processo que pode durar dias, semanas, meses e até anos. E eu vou provar vocês na palavra de Deus. Sobretudo na carta aos Hebreus. A carta aos Hebreus tem um mapa direitinho, não é? Que leva muitos à apostasia, ao apostatar da fé, a cauterização da mente e que desemboca com o pecado, a blasfêmia contra o Espírito Santo. Vou repetir, este pecado não acontece assim, ó. Ele é um processo semelhante em matar uma rã num bowl de água quente. Eu vou explicar a vocês isso em detalhes na próxima. Mas o que eu não entendi é essa questão de rejeitar Cristo. Aí, ele dá a entender... Veja bem, a rejeição é uma coisa, a blasfêmia é outra coisa. Ambos são pecados, são. Mas a blasfêmia é pior, porque essa não tem perdão. A rejeição tem perdão. Tá. A blasfêmia não. A blasfêmia, ela está numa proporção 100 vezes acima da rejeição. 100 vezes. Eu posso colocar um potencial de gravidade. Gente, são 10h02. Deixa eu aqui dar umas rápidas instruções. Próxima aula, nós vamos pelo menos corrigir os exercícios das páginas 11 e 12. Nós vamos bem devagar, ainda que vamos ter 6 aulas. Lá na página 11 e 12 tem exercícios de base.
Aí tem, olha lá, número 1, assinale com X as alternativas corretas. Tem 1.1, 1.2, 1.3, 1.4. Aí você vai escolher quais são as alternativas. Tem mais de uma em algumas dessas questões, tá? O número 2 é assinale a coluna A de acordo com a coluna B. É a relação de uma coluna para outra. A número 3 é assinale de novo as alternativas corretas. Aí 3.1, 3.2 e 3.3. Na página 12, marque C para certo e E para errado. Aí você vai ler com calma a declaração e determinar se está essa declaração certa ou errada. E o número 5, você vai sublinhar a resposta correta. Tá? Agostinho, na número 5.1, Agostinho ou Calvino? Na 5.2, condicional ou incondicional? 5.3, permaneça firme na fé ou veja que não caia. E 5.4, Onésimo ou Alexandre. Vai com tranquilidade, vai com calma, leia, se possível, até mesmo toda a apostila, que vai te dar base. E os demais outros a gente vai trabalhar bem devagarzinho para vocês assimilarem o máximo. Essa matéria, gente, tem muito conteúdo. A apostila é pequenininha, mas o conteúdo, meu Deus de misericórdia. Então segura aí. Próxima aula, nós vamos começar no ponto 7. Vamos fazer uma rápida revisão. Vamos usar os slides que nós postamos lá no grupo. E para terminar, quero avisar então que a segunda chamada da prova da síntese do Novo Testamento, para aqueles que não fizeram, venham preparados então para a próxima aula. Eu agora realmente tenho que encerrar a aula, já saí e careço também das vossas orações. Nos próximos dias eu vou estar já liberando, se Deus quiser, as notas da prova de síntese do Novo Testamento. Desde já agradeço a paciência de todos vocês. Obrigado, irmã Flávia. Vamos orar pela nossa irmã Flávia. A qualquer momento, irmã Flávia vai estar recebendo aí um presente, né? Ela está grávida e está para dar à luz a qualquer momento. Então vamos estar orando, vamos estar clamando. A gente vai se alegrar muito. Mais uma bênção chegando na vida da irmã Flávia. Obrigado, irmã Flávia, pelo seu esforço, né? Se fosse outra, estava lá quietinha na sua cama, né? Numa boa, mas está aí fazendo um esforço tremendo e Jesus saberá como lhe recompensar. Obrigado, irmão Vitor, pelo seu grande esforço. Irmã Axa, feliz demais ter a irmã conosco, tá? Nós estamos agarradinhos, vamos chegar até o fim juntos. Irmã Évila, orando aí pelo seu CD. Seu CD já é um sucesso. Me avise, por favor, quando já sair, que eu quero divulgar o seu 11, trabalho. tá chegando. Dia 11, maravilha, me deixe informadinho, entendeu? Que eu farei questão em divulgar nas minhas redes sociais e de boca a boca aos nossos amigos pastores em todos os Estados Unidos e até mesmo no Brasil. Wallison, Deus te abençoe, um prazer grande. Irmão André, ó, não me abandona, André, de jeito nenhum. E se tu me abandonar, eu vou atrás de ti. Irmã Laila, um prazer muito grande. Olha, um abraço no seu esposo, saudações ao seu querido pastor. Irmã Jocélia, que prazer tremendo. Uma bacharelado, hein? Vamos até o bacharelado. O André tá com a garra tremenda, né? Mas, Jocélia, obrigado pelo voto de confiança. Estamos juntos até o final, se Deus quiser. Irmã Gleice Kelly, Deus continue lhe usando, né? Saudades daqueles seus quitutes de coco. Ricardo, tá chegando o dia em agosto, que vamos estar juntos com o Arthur aí e o pastor Francisco. Irmã Kelson, sem palavras para agradecer pela sua vida. Muito feliz, o irmão sabe disso. É desnecessário eu entrar num discurso, senão eu vou começar a chorar. Irmão Joel, Deus lhe abençoe. Linda essa criança aí do seu lado, né? Tem muito gás ainda para ter mais 2 ou 3. Tem muito gás aí. Irmão Sebastião Gabriel, obrigado, Deus abençoe, estamos aqui em contato. Vamos então terminar com oração, Irmão Vitor, por favor, irmão Vitor Miranda, vai estar agradecendo a Deus, por gentileza, uma curta palavra de oração. Deus nos abençoe, muito obrigado mais uma vez, voltaremos na próxima terça-feira, dia 8 de julho, no mesmo horário, no mesmo bate-canal, com esta matéria linda chamada Soteriologia, a doutrina da salvação. No máximo, até amanhã de tardezinha de noite,
a aula já vai estar postada. Eu estou tendo problemas de processamento com o meu software, mas até o final da tarde, de noite de amanhã, você vai ter o link no grupo e vai rever a aula que nós tivemos no dia de hoje. Muito obrigado. Deus os abençoe. Irmão Vitor, por favor, orando e agradecendo ao nosso Deus. Amém. Senhor Deus, eterno Pai, agradecemos a Ti, meu Deus, por mais essa rica oportunidade, Pai, de estudar a Tua palavra, meu Pai. Obrigado por falar conosco de forma simples e eficaz, meu Deus. Dai-nos, meu Pai, uma boa noite de sono, uma boa noite de descanso, meu Pai. Guarda-nos, Senhor. Proteja o pastor Luiz nessa difícil missão, meu Pai, agora. Dá ele entendimento, dá ele discernimento do que tem que ser feito, meu Deus. Coloque seus anjos ao seu redor, meu Pai. Dá todo o suporte a essa família que precisa do Senhor nesse momento, meu Pai. Somos gratos a Ti, Deus. Colocamos as nossas vidas em Suas mãos, meu Pai, e que o Senhor venha reinar sobre a nossa casa, sobre a nossa família, em nome de Jesus, meu Deus. Amém. Amém. Nosso lema para terminar, não vai embora. Nosso lema, seriedade. Seriedade. Compromisso. Compromisso. Disciplina. Seriedade. Compromisso. Disciplina. Seriedade. Compromisso. E disciplina. É necessário que ele cresça e que eu diminua. É necessário que ele cresça e eu diminua. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Deus, damos o quê? A honra, e o poder. Aleluia. Vocês, ótima terça-feira, abençoada semana. Amém. Um abençoado feriado de 4 de julho. Vai na sombra. Pra senhor também, pastor. Deus abençoe. Calor tá brabo. Próxima terça, se Deus quiser. Pai do Senhor a todos. Muito obrigado.